O Gasolina falando, aliás, o Cirilo estava me dizendo aqui que esse apelido de Gasolina, ele até falou na entrevista, né? Que os pais também o tratam assim e tal. Então, a gente está falando de Gasolina, a gente está falando de Cipriano, a gente está falando de Lincoln, o próprio Gasolina falando aí dessa questão de... E o Cipriano também, e a gente destacava mais cedo aqui essa questão de contratações que chegam... me parece o Cruzeiro já começar um movimento de preparação, né, principalmente jogadores mais jovens, que parece ser... sabe o que eu acho, Ale? Que o Cruzeiro está preparando um projeto muito parecido com o projeto já estabelecido lá no Atlético Paranaense. Me passa a ideia, porque a folha do Atlético Paranaense hoje é de 7 milhões. Certo. A folha do Cruzeiro hoje está o quê, Cirilo? Uns 2,5, 3? Não, vamos pegar 2,5 aí de folha. Eu não estou dizendo que o Cruzeiro vai subir essa folha para 7 milhões para ter o mesmo padrão, não é isso? Eu estou falando padrão de montagem, de ter jogadores jovens, mesclar com jogadores mais experientes, mas um futebol extremamente intenso e de muita competitividade. Te passa essa ideia com esses nomes aqui, Gasolina, Cipriano, Lincoln, Bruno Rodrigues, que chegou também recentemente? Eu acho que é mais ou menos nesse perfil, talvez ali entre o Furacão e o Bragantino também, que tem essa mentalidade, mas está bem claro que o projeto, pelo menos por enquanto, né, pro ano que vem, disputando a Série A, disputando as competições importantes aí do país, vão ser jogadores, eu acho que ainda mais qualificados, jogadores mais valorizados, até com alguma bagagem, mais jovens, só que com bastante talento. Eu acho que esse vai ser o perfil do Cruzeiro na próxima temporada, e é bem bacana também perceber a volta de alguns jogadores que estavam lesionados, né? Eu costumo dizer que a fase mais ou menos do Cruzeiro é a fase boa de muitas equipes, né? Você pegar hoje na comparação das equipes que disputam o título e o acesso com o Cruzeiro, você vai pegar o Londrina, tem 3 vitórias nas últimas 7 rodadas, quer dizer... Está em campo agora empatando, inclusive. Exatamente. O Vasco tem 1 vitória nas últimas 6 rodadas. O Vasco deu uma caída. O Bahia tem 2 derrotas nas últimas 4 rodadas, também oscilando, né? O Grêmio que deu uma subida boa, o Grêmio empata demais, mas são 17 jogos sem perder. Com muitos questionamentos lá com o trabalho do Roger. Muito. Mas a fase, quando o Cruzeiro estava mais ou menos, você pegar aí 1 derrota nos últimos 11 jogos. Então, mesmo a fase mais ou menos do Cruzeiro, é o que eu costumo dizer, se chover Ale Oliveira, cai o Rodrigo Hilbert no colo do Cruzeiro. Você entendeu, não? Nada mal. Que isso? Não, que o homem é realmente uma máquina. Alguém tem que parar, inclusive, o Rodrigo Hilbert. E faz igreja, faz cabana. Faz tudo. Pô, faz o almoço, a janta, o lanche. Mas é que o Cruzeiro é curioso, né? O Cruzeiro joga mal, ganha. Joga bem, ganha também. Você vê aí pelo número de derrotas, Ale. E outra coisa, quando é que você viu, principalmente nesse período de oscilação, onde o Cruzeiro teve os problemas de contusões e tal, e agora... de quebra, ele recebe jogadores do DM e os que foram contratados. Mas é difícil você lembrar de um jogo em que o Cruzeiro jogou mal e tomou um vareio. Quer dizer, eu acho que na Série B não teve. Não, de jogar mal e tomar vareio de bola de nenhum adversário. São 3 derrotas, Guarani e Vasco 1-0. E a derrota elástica foi o Bahia 2-0 lá no começo. Ó, contra o Vasco não jogou mal, muito antes pelo contrário. Se fosse um empate naquele jogo lá, não acho que seria nenhum absurdo. Contra o Bahia, e eu acho até que aquele jogo contra o Bahia começou a mudar a cabeça do Pessolano para ele mudar esquema, começar a jogar com 3 zagueiros e tal. Então você não vê queda de rendimento ali. Não vê queda de rendimento. E eu estava conversando com o Danielzinho nessa semana, né? E eu estava perguntando para ele a respeito das partidas em que ele é poupado, né? Se realmente ele sente a sequência, né? Se realmente é difícil aguentar a temporada inteira no mesmo ritmo. Ele falou que sim, é difícil, porque o ritmo... Você fala da intensidade do jogo do Cruzeiro? Para você repetir 3, 4, 5 jogos como titular, e ele falou que é muito complicado, porque o jogo do Pessolano é muito intenso, uma dinâmica muito grande. Você tem que se movimentar muito quando o time tem a bola para ser opção, e você tem que recompor com muita rapidez. Então, é um desgaste muito grande. Evidentemente que uma hora a conta chega, o elenco não era tão grande assim, como tem se mostrado nesse momento com os reforços, com os jogadores saindo do DM. Então, agora, eu acho que os jogadores novos chegando, outros se recuperando,
o Cruzeiro vai poder jogar assim na sua plenitude, como foi em boa parte do campeonato.